Oi, Sarah. Vou te contar a história do Robin, que começa assim. Meus pais mandaram uma mensagem em grupo 3 dias antes do Natal. Achamos melhor o Robin não aparecer na nossa festa. Minha irmã, meus irmãos e até minha tia reagiram com um joinha. Então respondi, beleza, mas vocês também não vão me ver por lá? Bom, vamos lá. Eu sou o Robin, 34 anos, solteiro. Estava largado no sofá assistindo qualquer coisa na TV quando meu celular vibrou. A notificação era do grupo da família, aquele com minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos mais novos, Jake e Matt, minha irmã Emma, além da tia Linda e do tio Steve. Usávamos para compartilhar novidades, planejar encontros e até trocar receitas. A mensagem era da minha mãe: Oi, pessoal. Só confirmando que nossa festa de Natal será na nossa casa, como combinamos. Mal posso esperar para ver todos vocês. Só achamos melhor o Robin não aparecer na nossa festa de Natal. Fiquei encarando a tela sem acreditar. Li 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Mas não, minha mãe tinha realmente me desconvidado do Natal, em pleno grupo da família. O pior. Jake, Matt e Emma reagiram com joinha. Até a tia Linda curtiu a mensagem. Ninguém perguntou nada, ninguém disse, espera aí, o que tá acontecendo? Nada. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava e apagava umas 5 respostas diferentes. Primeiro, pensei em escrever, vocês são todos uns ingratos. Mas segurei. Depois, pensei em dizer exatamente o que achava dessa festa da exclusão. No fim, só escrevi, ok, respeito a decisão de vocês e não vou à festa. Mas vocês também não vão me ver. Respeitem a minha decisão. Em segundos, todos, cada um dos membros da família naquele grupo, responderam com emojis de palhaço. Palhaços, como se eu fosse uma piada. Saí do grupo na mesma hora e joguei o celular no sofá. Sentado ali na sala, tentei entender como tínhamos chegado a esse ponto. Tudo começou um mês atrás, num jantar de família que eu achei que seria normal. Mamãe tinha chamado todo mundo, eu, Jake, Matt, Emma, além da tia Linda e do tio Steve. A gente não mora mais junto, mas tentava se reunir pelo menos uma vez por mês. Lembro de entrar na sala de jantar da minha mãe naquela noite me sentindo bem. A semana no trabalho tinha sido ótima, eu estava usando um vestido novo que adorava e estava animado para colocar a conversa em dia com todo mundo. Essa sensação durou uns 10 minutos. Mal sentamos, minha mãe abriu um sorriso estranho e disse: Então, a gente conversou antes do Robin chegar e tomamos uma decisão empolgante, vamos todos para o Havaí no Natal. Emma logo se meteu. Passei a semana toda pesquisando hotéis. Quase tudo já está reservado, mas ainda tem umas suítes maravilhosas. São caras, mas vai valer muito a pena. Fiquei confuso, mas tentei entrar no clima. Ah, parece divertido. Quanto eu preciso ajudar? A mesa inteira caiu na risada. Mas não era risada de achar graça, era risada de quem sabe de algo que você não sabe. Olhei para todos e perguntei: Qual é a graça? Foi a tia Linda quem soltou a bomba. Ah, querido, você não vai ajudar. Nós decidimos que você vai pagar por todos nós. Mamãe assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente já calculou, para mim, seu pai, Jake, Matt, Emma, Linda e Steve. Vai dar uns $18.000 por 2 semanas, mas ficaremos no resort mais luxuoso, com todos os passeios, spa e tudo mais. Na hora, achei que fosse piada. Espera, o quê? Vocês querem que eu pague 18 mil pela viagem de todo mundo? Ué, você tem as economias, disse minha mãe, como se fosse óbvio. Você ganha bem e sempre guarda dinheiro. Não é como se gastasse com alguma coisa. Emma completou com um ar de superioridade. Eu vi seu extrato uma vez quando você deixou em cima do balcão. Você tem mais de 100 mil guardados. Isso mal faria cócegas nas minhas economias. Foi aí que todos ficaram animados. O tio Steve começou a falar em alugar um iate. A tia Linda queria reservar a suíte presidencial. Todos falavam ao mesmo tempo, fazendo planos com o meu dinheiro como se eu nem estivesse ali. Chega! Bati a mão na mesa com tanta força que os copos d'água pularam.
Eu não vou pagar pelas férias de vocês no Havaí, falei. Não vou gastar meu dinheiro com as fantasias caras de vocês. O clima gelou na hora. O rosto da minha mãe ficou frio e ela disse: Robin, você está se afastando dessa família ao se recusar a nos ajudar. Ajudar vocês? Retruquei. Família não decide como outra pessoa deve gastar o próprio dinheiro sem nem perguntar antes. Depois disso, ninguém falou mais nada durante o jantar. Comeram em completo silêncio, enquanto eu me sentia como se tivesse chutado um cachorro indefeso. Saí o mais rápido que pude, e ninguém se despediu. Isso foi há um mês. Desde então, nada. Sem ligações, sem mensagens, sem um oi e aí, como você está? Estranho, porque normalmente eles viviam pedindo dinheiro. Jake precisava de ajuda com o aluguel. Emma queria dinheiro para consertar o carro. Meus pais sempre tinham alguma despesa para eu bancar. Pensei várias vezes em ligar para minha mãe para tentar acalmar as coisas. Peguei o celular inúmeras vezes, mas desistia. Achei que eles só precisavam de tempo para esfriar a cabeça e perceber o quão absurda era a ideia do Havaí. Mas, olhando aquela mensagem de Natal, finalmente entendi. Não era sobre esfriar a cabeça. Era punição. Era a vingança deles por eu me recusar a ser o caixa eletrônico da família. E o pior, percebi que vinha tentando comprar o amor deles há anos, sem nem notar. Logo depois da faculdade, consegui um ótimo emprego numa agência de marketing. Ganhava mais do que qualquer um na família já tinha ganhado. Então, quando minha mãe comentou sobre dificuldades com a hipoteca, eu comecei a ajudar. Quando Jake não tinha como pagar a faculdade, banquei as aulas. Quando o carro da Emma quebrou, comprei outro. Quando a tia Linda adoeceu e não conseguia pagar as contas médicas, eu cobri tudo. Sentado no sofá, encarando o celular depois de sair do grupo, alguma coisa virou uma chave na minha cabeça. Já não era só raiva. Foi clareza. Pela primeira vez em anos, eu enxerguei exatamente o que meu relacionamento com a minha família realmente era. Eu não era filha nem irmã. Eu era um caixa eletrônico com pernas. 2 meses atrás, meu chefe, Richard, me chamou na sala dele com o que chamou de a oportunidade da vida. Ele queria que eu me mudasse para Denver para dirigir a nova filial de lá. Era uma promoção enorme, gerente regional, com um aumento de salário que faria meu atual bom salário parecer troco de bolso. Pense bem, Robin, ele disse, recostado na cadeira. Você estaria construindo algo do zero. Controle criativo total, orçamento maior, sua própria equipe. E Denver é uma cidade incrível, montanhas, esqui, trilhas, se você gostar desse tipo de coisa. Recusei sem pensar 2 vezes. Agradeço a oferta, Richard, mas não posso deixar minha família. Eles precisam de mim aqui. Ele pareceu decepcionado, mas disse que entendia. Família é importante. Mas, se mudar de ideia, me avise logo. Não posso segurar a vaga para sempre. Agora, sentada na sala com aqueles emojis de palhaço queimados na minha retina, percebi como tinha sido idiota. Eles precisavam de mim aqui. Quer dizer, precisavam da minha conta bancária aqui. Peguei o celular e rolei meus contatos até achar o número do Richard. Já passava das 9 da noite, mas ele tinha me dado o número pessoal para emergências. E isso parecia uma. Robin, está tudo bem? Ele atendeu no segundo toque. Oi, Richard. Desculpa ligar tão tarde. Aquela vaga em Denver, ainda está disponível? Ele fez uma pausa. Bem, ainda não preenchemos, mas estamos perto de tomar uma decisão. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo. Quero um emprego. Quando eu precisaria começar? Dava para ouvir o sorriso na voz dele. Isso é uma notícia fantástica. Podemos te levar para lá em uns 2 meses. Tem toda a papelada, mudança, logística, esse tipo de coisa. Me manda tudo o que eu precisar assinar. Quando desliguei, senti uma leveza estranha no peito, como se estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente pudesse soltar o ar. Pela primeira vez desde aquele jantar desastroso, senti que estava fazendo algo certo. O Natal chegou e passou. Passei sozinha em casa, pedindo comida chinesa e assistindo Netflix.
Deveria ter sido deprimente, mas, na verdade, foi tranquilo. Sem drama, sem cobranças, sem conversas constrangedoras sobre dinheiro. Na hora do jantar, cometi o erro de olhar as redes sociais. Minha mãe tinha postado várias fotos da festa de Natal. A família inteira reunida em volta da árvore, sorrisos largos, ceia chique na mesa. A legenda dizia: celebração de Natal perfeita com todas as pessoas que importam. Muito grata por um feriado sem dramas ou negatividade desnecessários. Drama e negatividade desnecessários. Era isso que eu representava para eles. Mas, em vez de chorar ou me irritar, apenas fechei a tela. Eles não faziam ideia do que estava por vir. No dia seguinte ao Natal, liguei para meu amigo Marcos, que tinha me ajudado a comprar minha casa 3 anos atrás. Ele é corretor de imóveis, e dos bons. Preciso de um favor. Quero vender minha casa rápido. Vender? Mas você ama esse lugar. Passou meses escolhendo as cores da pintura. Planos mudam. Dá para agilizar? Marcos me conhece bem o suficiente para não fazer muitas perguntas quando falo nesse tom. O mercado está aquecido. Casas boas no seu bairro estão saindo rápido. Consigo vender em até um mês, talvez 6 semanas, se a gente precificar direito. Faça isso. Vou dar uma geral neste fim de semana e você já pode começar a mostrar semana que vem. Desde o Natal, meu celular estava em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem deles. Silêncio total, o que, para mim, era perfeito. Me deu tempo de arrumar as malas e planejar tudo sem ter que lidar com o drama da família. Passei janeiro inteiro preparando a mudança. As transferências automáticas para minha família ainda estavam ativas, ajuda com a hipoteca dos meus pais, o aluguel do Jake, o pagamento do carro do Matt, as dívidas do cartão da Emma. Eu não mexi nisso por enquanto. Deixei que achassem que estava tudo normal, enquanto planejava minha fuga. Na terceira semana de fevereiro, o Marcos já tinha encontrado um comprador para minha casa, um casal jovem com um bebê, que se apaixonou pelo quarto que eu usava como escritório. A ironia não passou despercebida. Eu tinha guardado dinheiro pensando em, talvez, começar uma família um dia, mas a minha família real tinha me afastado desse sonho. Vendi a maior parte dos móveis em um brechó de consignação e coloquei o resto das minhas coisas em um caminhão de mudança. A empresa tinha providenciado um apartamento temporário em Denver para eu me instalar, o que era perfeito, já que eu não queria me apressar para comprar nada. A mudança foi tranquila e, em uma semana, eu já estava no Colorado, respirando o ar das montanhas e me sentindo uma pessoa completamente diferente. O apartamento corporativo era bom o bastante, moderno, limpo e, o mais importante, bem longe do drama da minha família. Passei as semanas seguintes trabalhando com o Richard para montar a nova filial. Contratamos funcionários, desenhamos o espaço e organizamos toda a logística dos clientes. Nas horas vagas, procurei minha própria casa com a ajuda de um corretor local. Depois de visitar dezenas de imóveis, encontrei o lugar perfeito. Era um pouco menor que a minha antiga casa, mas tinha um jardim enorme nos fundos, muito maior do que eu já tinha tido antes. Já me imaginava ali tomando café de manhã, ou até aprendendo a cultivar legumes. Me mudei para a nova casa em uma sexta-feira e inaugurei o escritório na segunda. Foi surreal, minha própria equipe, meu próprio escritório, minhas próprias decisões. Eu me sentia mais no controle da minha vida do que em muitos anos. No primeiro dia de trabalho, sentada na nova sala com vista para o centro de Denver, decidi fazer algo que estava esperando há semanas. Entrei no banco online e cancelei cada uma das transferências automáticas para minha família. A ajuda com a hipoteca dos meus pais? Cancelada. O aluguel do Jake? Cancelado. O pagamento do carro do Matt? Cancelado. As dívidas do cartão da Emma? Canceladas. A cada clique, eu não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez em anos, cada centavo que eu ganhava seria só meu. O alívio era indescritível. 2 semanas depois, meu celular começou a explodir. Primeiro foi minha mãe ligando. Olhei o nome dela na tela e recusei. Depois meu pai tentou. Mesma coisa. Depois o Jake. Ao fim do dia, eu já tinha 12 chamadas perdidas e umas 20 mensagens.
Acabei ouvindo um dos recados da minha mãe, só para ver o nível do pânico que eu tinha causado. Robin, querida, o pagamento da hipoteca não caiu. O banco ligou dizendo que não tinha dinheiro suficiente na conta. Estamos contando com a sua transferência. Por favor, me liga assim que ouvir isso. A voz dela soava aflita, mas ainda não desesperada. Provavelmente minha mãe achou que era só algum erro bancário que logo se resolveria. Mas os recados seguintes foram ficando cada vez mais desesperados. Meu pai deixou-um praticamente exigindo que eu ligasse de volta imediatamente. O Jake mandou outro só reclamando do aluguel que estava vencendo e pedindo a ajuda de sempre. Apaguei todas as mensagens sem responder. Uma semana depois, as ligações começaram a vir também do Matt e da Emma. O Matt deixou uma mensagem patética. Robin, não sei o que está acontecendo, mas meu pagamento do carro não caiu e já estão ameaçando tomar o veículo. Preciso do dinheiro que você sempre manda. Onde você está? A mensagem da Emma foi mais direta. Que diabos, Robin? A administradora do meu cartão me ligou dizendo que o pagamento voltou. Você cobre isso há 2 anos. Eu tenho contas a pagar. Ainda assim, não respondi. Na verdade, era até satisfatório ver todos eles se debatendo sem a conta bancária pessoal deles. 3 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe que me fez rir alto. Robin, fomos até a sua casa e tem estranhos morando lá. Onde você está? Precisamos conversar. Consegui imaginar a cena perfeitamente, meus pais aparecendo no meu antigo endereço, provavelmente prontos para me encher de culpa pessoalmente e me obrigar a reativar as transferências, só para dar de cara com os novos moradores sem nem saber de quem estavam falando. Naquela noite, passei pelos meus contatos e bloqueei todos os números da família. Mamãe, papai, Jake, Matt, Emma, tia Linda, tio Steve, todos. Eu tinha acabado de vez com aquela ladainha de reclamações sobre dinheiro. 1 mês se passou em silêncio abençoado. Eu estava me acostumando à nova vida em Denver, fazendo amigos no trabalho, explorando a cidade. Pela primeira vez em anos, não me sentia sobrecarregada com dinheiro porque não estava mais entregando tudo a parentes ingratos. Até que meu celular tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Robin, graças a Deus. Aqui é a Sarah. Todo mundo está procurando por você. Seus pais estão surtando. O que aconteceu? Sarah era minha prima do lado do meu pai. Tinha minha idade e sempre nos demos bem. Mesmo sem manter muito contato nos últimos anos, ela nunca me pediu dinheiro, nunca me tratou como um caixa eletrônico. Eu me mudei para Denver a trabalho, respondi. Eu não contei nada para ninguém porque, para ser sincera, Sarah, cansei de todos eles. Cansou? Como assim, cansou? Então contei tudo. A exigência da viagem pro Havaí, a exclusão no Natal, os emojis de palhaço, tudo. Sarah ouviu em silêncio. Jesus, Robin, eu não fazia ideia de que estavam te tratando assim. Pois é. Agora você entende por que fui embora e por que não mando mais dinheiro. É por isso que seu pai ligou chorando para minha mãe sobre a casa e o Jake tá postando no Facebook que precisa de colegas de quarto? Não consegui evitar um sorriso. Provavelmente. Eles vão se virar. Já se viravam antes de eu ter dinheiro. Sarah ficou quieta por um instante. Robin, eu entendo sua raiva. O que eles fizeram foi horrível, mas sua mãe tem me ligado todos os dias perguntando se eu ouvi falar de você. Ela parece realmente preocupada. Preocupada com a hipoteca, não comigo. Talvez, mas e se não for? E se eles perceberam que erraram? Eu ri, mas sem graça. Então que peçam desculpas. Mas eu avisei que nunca mais iam me ver, e eles responderam com carinhas de palhaço. Para mim, essa foi a escolha deles. Depois que desliguei com Sarah, fiquei sentada na sala olhando para o meu jardim. Os antigos donos tinham plantado rosas que estavam começando a florescer. Era tudo tão tranquilo ali, sem cobranças, sem ninguém me tratando como garantia financeira. Alguns meses depois, mudei meu número de telefone de vez. Passei o novo só para Sarah e alguns poucos amigos do trabalho antigo. Eu queria um recomeço completo.
Minha nova vida em Denver era tudo o que eu tinha sonhado. O escritório ia muito bem. Conquistamos 3 grandes clientes no primeiro trimestre, e o Richard já falava em expandir ainda mais. Fiz amizade com os vizinhos, entrei num grupo de trilhas e até comecei a namorar um cara chamado Tom, que trabalhava numa loja de equipamentos esportivos no centro. Tom era o completo oposto da minha família. Pagava a própria parte quando saíamos, nunca pedia dinheiro emprestado e realmente parecia interessado em mim como pessoa, não no que eu poderia fazer por ele. Numa noite de fim de verão, estava checando meus e-mails quando vi uma mensagem de um endereço desconhecido. O assunto fez meu estômago gelar, era da Emma. Fiquei encarando por um minuto inteiro antes de abrir. Robin, sei que você provavelmente não quer ouvir de nenhum de nós, mas eu precisava tentar. Todos conversamos e percebemos que erramos. Foi errado pedir que você pagasse o Havaí, foi errado te excluir do Natal. Não precisamos mais do seu dinheiro. Só queremos nossa irmã de volta. Consegui seu e-mail por amigos em comum. Por favor, podemos conversar? Sentimos sua falta. Li 3 vezes. Uma parte de mim queria acreditar que eles realmente tinham aprendido alguma coisa. Mas a maior parte de mim lembrava daqueles emojis de palhaço e dos anos em que fui tratada como nada além de uma fonte de dinheiro. Fechei o e-mail sem responder. Se eles realmente quisessem consertar as coisas, teriam que fazer muito mais do que mandar uma mensagem. Eles já tinham me mostrado quem eram de verdade, e eu não estava pronta para esquecer isso. Minha vida em Denver tinha se tornado exatamente o que eu precisava. As montanhas eram incríveis, eu nunca tinha morado em um lugar com vistas assim. Tom e eu começamos a fazer trilhas todo fim de semana, e eu estava na melhor forma da minha vida. O trabalho também ia muito bem. Nossa filial tinha superado todas as metas que Richard havia definido, e ele já falava em abrir outra unidade, com eu supervisionando as 2. Eu tinha feito amigos de verdade aqui. Minha vizinha, Jéssica, tomava café comigo todas as terças de manhã antes do trabalho. Entrei em um clube do livro onde a gente realmente falava sobre livros, em vez de quem precisava de dinheiro. Até comecei a fazer aula de cerâmica às quintas à noite, algo que eu sempre quis tentar, mas nunca tive tempo quando estava ocupada sendo o caixa eletrônico da família. Era estranho como eu me sentia mais leve sem as constantes exigências financeiras deles pesando sobre mim. Um dia, fiz as contas, em 5 anos, eu tinha dado quase $60.000 para minha família. 60 mil. Isso podia ser um carro ótimo, a entrada de uma bela casa ou até um ano viajando pelo mundo. Em vez disso, tinha ido para pessoas que me viam apenas como dinheiro fácil. Uns 6 meses depois do e-mail da Emma, meu celular tocou enquanto eu fazia o jantar. Era a Sarah de novo. E aí, como Denver tá te tratando? Muito bem, na verdade. E você? Tô bem, mas preciso te contar uma coisa. Seus pais perderam a casa, foi execução hipotecária. Parece que não conseguiram pagar sem a sua ajuda e não conseguiram refinanciar porque o crédito do seu pai tá destruído por umas dívidas antigas de negócios. Eles tiveram que se mudar para a casa da sua tia Linda. Senti uma mistura estranha de emoções. Parte de mim ficou mal aquela tinha sido a minha casa de infância, mas, na maior parte, eu não senti nada. Eles fizeram a escolha deles quando decidiram que eu era descartável. E o Jake e o Matt, como estão? O Jake teve que arrumar 3 colegas de quarto e tá trabalhando em 2 empregos agora. O carro do Matt foi tomado, então ele anda só de ônibus. A Emma teve que voltar para casa dos seus pais, na Linda, porque não conseguiu pagar o apartamento e ainda não tá trabalhando. Sarah riu, mas não foi uma risada feliz. Ah, agora eles estão trabalhando, sim. A Emma conseguiu um emprego no Target. O Jake tá fazendo entrega de comida e trabalhando num armazém. O Matt finalmente foi contratado em um call center. Engraçado como arrumar um emprego rapidinho quando o dinheiro fácil acabou. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá pensando em tudo que Sarah tinha acabado de me contar. 5 anos atrás, ouvir que minha família estava passando dificuldades teria me feito correr de volta com o talão de cheques aberto. Agora, eu sentia pena deles, mas não o bastante para resolver seus problemas. Eles tiveram anos para aprender a se sustentar. Em vez disso, se acomodaram vivendo da minha generosidade e planejando férias caras com o meu dinheiro.
Talvez ter que realmente trabalhar para viver os ensinasse a dar valor ao dinheiro. Naquela noite, Tom veio me visitar e me encontrou calada. Tá tudo bem? Você parece distraída. Contei sobre a ligação da Sarah. Tom já tinha ouvido algumas coisas sobre a minha situação familiar, mas nunca em detalhes. Difícil isso, lhe disse quando terminei. Você se sente mal por eles? Achei que me sentiria, mas a verdade é que não. Isso é horrível? Tom balançou a cabeça. Robin, você os sustentou por anos, e eles retribuíram te excluindo do Natal e te tratando como lixo. Você não deve nada a eles. Era isso que eu mais amava no Tom. Ele era direto e honesto, mas sem crueldade. Via as coisas com clareza, sem toda a bagagem emocional que eu carregava. 1 ano se passou. Denver deixou de ser um escape temporário e virou casa. Comprei um carro melhor, viajei para a Europa com a Jéssica e até comecei a olhar casas com jardins maiores. A aula de cerâmica acabou virando um estúdio improvisado no meu porão, onde eu trabalhava em projetos à noite. Então, numa terça-feira qualquer de manhã, outro e-mail da Emma apareceu. Esse era mais longo. Robin, eu sei que você não respondeu ao meu último e-mail, e entendo por quê. Todos nós sabemos que te tratamos de forma horrível. Perder a casa foi um choque para nós. Estamos trabalhando e nos sustentando há mais de 1 ano agora. E percebemos o quanto nos aproveitamos de você. Não queremos seu dinheiro. Só queremos nossa irmã de volta. Mamãe chora por você o tempo todo. Ela vive dizendo que nunca deveria ter mandado aquela mensagem no Natal. Jake e Matt se sentem péssimos pelos emojis de palhaço. Todos nós sentimos. Sei que não merecemos perdão, mas nós te amamos e sentimos sua falta. Se houver alguma chance de você aceitar falar conosco, faremos o que for preciso para consertar as coisas. Li 2 vezes, fechei o laptop e fui preparar um café. A verdade é que eu acreditava na sinceridade da Emma. Acreditava que provavelmente eles se sentiam mal com o que tinha acontecido. Mas sentir remorso depois das consequências não era o mesmo que entender de verdade o que haviam feito de errado. Eles já tinham mostrado quem realmente eram quando achavam que eu sempre estaria ali para salvá-los. A exigência da viagem pro Havaí, a exclusão no Natal, os rostos de palhaço. Aquilo era quem eles eram quando acreditavam que eu não tinha escolha a não ser aceitar. Agora que perderam o dinheiro fácil e tiveram que encarar as consequências reais, de repente queriam a irmã de volta. Mas onde estava o amor e o respeito deles quando eu pagava as contas? Onde estava a gratidão quando eu sacrificava minha própria segurança financeira por eles? Pensei no Tom, que nunca me pediu 1 centavo. Na Jéssica, que sempre fazia questão de dividir a conta do café. Nos colegas de trabalho, que valorizavam minhas ideias e me tratavam como igual. No meu grupo de trilhas, onde as pessoas gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Eu tinha uma família de verdade agora. Uma que eu escolhi, e que me escolheu de volta pelos motivos certos. Deletei o e-mail da Emma sem responder. Talvez um dia eu estivesse pronta para deixá-los voltar à minha vida. Talvez eles provassem que realmente mudaram e aprenderam a me ver como mais do que uma conta bancária. Mas esse dia não era hoje, e tudo bem. Eu tinha uma boa vida aqui. Uma vida onde eu importava pelo que sou, não pelo que posso dar. E isso valia mais do que qualquer reunião de família poderia valer.